Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Neymar junta 500 convidados em festa clandestina de Ano Novo. A festa promovida pelo futebolista brasileiro começou na passada sexta-feira e durou até ao fim do ano. Este evento surge numa altura em que o Brasil volta a registrar um aumento dos contágios e soma de 190 mil mortes por Covid-19. O futebolista brasileiro Neymar escandalizou o país ao promover uma festa durante 5 dias e com cerca de 500 convidados durante a crise da Covid-19, denunciou o jornal O Globo. Numa altura em que o Brasil conta com mais de 190 mil mortes devido à pandemia, o futebolista juntou cerca de meio milhar de convidados numa mansão no Rio de Janeiro, local onde é suposto ficarem até o fim do ano. De acordo com o periódico, a estrela canarinha contratou vários cantores e bandas para entreter os convidados durante o período festivo. Para que o evento fosse o mais discreto possível, o futebolista terá construído uma discoteca subterrânea, de modo a não alertar os vizinhos. Segundo outros mídias locais, a única regra imposta por Neymar na festa terá sido a total proibição de uso de telemóveis, em particular a gravação de material para posterior uso nas redes sociais. Neymar foi muito criticado durante o dia nas redes sociais, numa altura em que o país volta a passar por uma grave fase da pandemia que já infectou perto de 7,5 milhões de pessoas. O primeiro-ministro português deixou uma mensagem de solidariedade aos mais de 91 mil portugueses em isolamento profilático devido à pandemia. António Costa apelou a todos para terem cuidados redobrados apesar do início do processo de vacinação. 14 dias em isolamento. Bom, eu felizmente tive a felicidade de não ter nenhum sintoma, portanto tive sempre a possibilidade de trabalhar e, portanto, grande parte desses dias estive ocupado a fazer o meu trabalho. Nos momentos em que não tive a trabalhar, foi um bocado a sensação ao contrário. Nós podemos dizer que os tempos livres são os mais agradáveis e os de trabalho, enfim, nem sempre os mais agradáveis. Para quem está em isolamento, os tempos livres são mesmo os mais penosos. Relativamente ao plano de vacinação, é conhecido, nós dependemos todos do processo de produção da vacina e de licenciamento da vacina. A Agência Europeia do Medicamento já licenciou uma vacina, tem agendado para janeiro a segunda vacina, tem mais 2 em processo de avaliação. Todos ansiamos que essas vacinas possam ser igualmente licenciadas, mas que, para o serem, não se sacrifiquem nenhum dos passos que são fundamentais para que todos possamos ter confiança na segurança da vacina que nos vai ser administrada. E por isso, a mínima burocracia possível, mas o máximo de rigor possível, para que todos possamos sentir total segurança no licenciamento do processo de vacina. Há uma coisa que é muito clara, todos nós conhecemos quais são as doses que vamos ter, que a União Europeia comprou a cada uma das empresas, qual foi o rateio em função da população por todos os países, e para que possamos completar o ciclo de vacinação, não nos bastam a vacina da Pfizer, nem sequer a vacina da Pfizer, mais a da Moderna. São necessárias as outras vacinas para podermos ter os 22 milhões que são necessários para assegurarmos a cobertura integral do país. Portanto, é um processo que vai andando. Agora, vamos lá ver. Há poucos meses, muita gente dizia que em menos de 4 anos não tínhamos vacina. Hoje já temos pelo menos uma. Não sei se algum dos presentes já foi mesmo vacinado. Sabemos que brevemente teremos as outras. Portanto, temos agora que gerir a nossa própria ansiedade para perceber que é necessário que estes passos sejam completados e que também chegará a vez de cada um de nós. O primeiro-ministro português afirmou que o governo não dará este ano tolerância de ponto no ano novo. António Costa entende que é necessário um período de contenção para avaliar os efeitos que poderá ter tido o aligerar das medidas no Natal.
Relativamente ao ano novo, a Administração Central não terá este ano tolerância de ponto. Como se sabem, nós adotámos medidas muito restritivas para a passagem do ano. O período do Natal foi um período onde, felizmente, pudemos aligeirar as medidas de restrição, mas agora precisamos de um período de contenção para avaliar os resultados. É por isso que será seguramente automaticamente prorrogado o atual estado de emergência, de forma a que, eu diria que na segunda semana de janeiro possamos avaliar o impacto que o Natal teve. Esperemos que não tenha tido o impacto nefasto que teve em vários outros países. É a minha confiança que não, mas não haverá, mas este é o momento de voltarmos agora a ter 15 dias de grande contenção para que tudo possa correr bem. Não vou especular quanto aos números de hoje, muito provavelmente são a compensação das quebras muito acentuadas que tivemos no início da semana. Nós tivemos no início da semana dias com 2.000 novos casos, o que foi uma queda muito abrupta. Muito provavelmente o que aconteceu é que durante o período natalício houve menos pessoas a serem testadas ou houve menos testes a serem registados e agora devemos estar a ter, digamos, a compensação desses números estão agora a chegar. Os efeitos verdadeiros do Natal ainda são cedo para termos presentes. Se eles existirem, seguramente chegarão entre a próxima semana e a semana seguinte. São 14 dias, como sabemos, de incubação e, portanto, é só fazer as contas desde o Natal para a frente. A Ministra da Saúde de Portugal destacou o esforço significativo que tem sido feito nos últimos meses pelo Governo em matéria de investimento na área da saúde. Marta Temido adiantou que se trata de um processo que ainda não está concluído. Há neste momento 9 hospitais de Serviço Nacional de Saúde que já completaram aquilo que eram os seus investimentos em alargamento, em expansão ou em remodelação das suas instalações de cuidados intensivos. Em alguns casos foram quartos de pressão negativa que foram instalados, noutros casos foram boxes que foram instaladas, noutros, como é aqui exemplo, foram novas unidades que foram preparadas e que hoje estão preparadas para servir os portugueses. Foi um esforço significativo, mas é um esforço que não está concluído ainda. É um esforço que vai permanecer no primeiro semestre de 2021, com a conclusão daquilo que era o nosso planeamento. Um planeamento que tem ainda a decorrer em diversas fases investimentos em 9 hospitais e tem ainda um desses hospitais, de resto, uma expansão daquilo que já foi conseguido na primeira fase e tem ainda mais 6 hospitais que também estarão preparados para ter esta expansão. Portanto, no total de 35 hospitais que temos com serviços de medicina intensiva, vamos conseguir, com este nosso plano, uma vez completo, atingir 24 intervenções em termos de intervenção em instalações. Falta agora aquilo que todos sabemos que é o mais difícil, a componente dos recursos humanos, mas também aí temos feito caminho. Recordo que, por força de um regime especial, excepcional de contratação, pudemos celebrar um conjunto de contratos por tempo indeterminado com enfermeiros, com assistentes operacionais, também com alguns médicos que se juntaram a este investimento em equipamentos e infraestruturas. São já 280 os contratos celebrados ao abrigo desse regime excepcional. Mas temos ainda caminho para percorrer. Temos que continuar a concretizar aquilo que foi o concurso recentemente aberto para o ciclo de estudos especiais em medicina intensiva, que prevê 48 postos de formação. E temos que pôr no terreno, no início de 2021, o outro concurso que também temos planeado para mais 46 postos de trabalho. Em Portugal, a pandemia tem sido implacável no setor econômico e comercial, mas há exemplos de negócios que se revelaram resilientes e que deram a volta à crise pandémica. Não podemos nunca baixar os braços. E tivemos que ver o copo meio cheio.
tem que magicar, só que às vezes... Chegou a um ponto em que deu a boom e o fumeiro vai ter a casa das pessoas. Exemplos de quem dá a volta às voltas que a vida dá. É um facto que a pandemia tem sido implacável no setor económico e comercial. Mas, ainda assim, há quem siga a velha máxima. Se a vida te dá limões, faz, ou melhor, se a vida te dá redes sociais, faz um direto. Vamos começar mais um direitinho, vamos começar a vender mais umas coisinhas. Ora bem, meus amores, e este casaquinho, e este casaco tem uma coisa de especial. Ele é de 2 faces. Eu sempre fui uma pessoa que me tentei desenrascar. Da pandemia, não é? Aqueles 3 meses que a gente estivemos mesmo, e eu disse, tenho que me meter em alguma coisa. E à minha página eu postava sempre o que vinha novidade. As pessoas na altura não tinham de comprar, compravam na net, não é? E o direto começou a dar. E eu, mesmo, não tenho problema. Vocês já sabem, mandam mensagem privada, a gente põe de lado e manda direitinho, ok? Olha eu aqui há 28 anos atrás, um rapazinho ali a cortar presunto. Ora, já agora vamos buscar, hein? Uso muito o Facebook. Se eu coloco lá imagens, é promover o meu fumeiro, imagens apelativas, claro, não é? Que a imagem também vende muito. De uns passam aos outros, passam a mensagem e a internet hoje em dia está muito avançada nesse aspecto. Isto é assim, não é? A plataforma também ajuda a divulgar. Tínhamos algum receio, principalmente produtores com mais idade, não aderissem tão bem a esta nova forma de criar novos canais de venda do produto. A pessoa faz a encomenda, quando estiver pronto, passado um dia tem o fumeiro em casa. Devido à pandemia, há muita gente que tem receio, tem o receio de vir, e então prefere que a gente lhe mande o fumeiro. É uma nova modalidade que vai ficar. Tivemos uma adesão muito boa, praticamente todos os produtores agarraram esta plataforma online que começa já a dar os seus frutos. Fomos dos setores mais resilientes da economia, fomos dos setores que nunca pararam, que inclusivamente absorveram mão de obra de outros setores que pararam a partir de março, digamos assim. Bom dia, tudo bem? Muito trabalho. Sem mãos a medir, a produção de frutos vermelhos sempre se destinou, neste caso, ao mercado internacional. Mas, na verdade, a crise pandémica acabou por dar um empurrãozinho ao mais romântico dos frutos, que se apaixonou por Portugal. Nós, de facto, estamos a olhar para o mercado nacional de maneira diferente. Decidimos ponderar, foi o canal online, tentar fazer a nossa primeira experiência no mercado português através dos meios digitais, que nos permitiu escoar uma parte do nosso produto. Portanto, é uma das apostas que nós pretendemos fazer no futuro próximo, é ter uma operação mais direcionada também para o mercado nacional. E tudo corre sobre rodas a quem tem mão para o negócio e sabe agarrar uma oportunidade. Olá, muito boa tarde, Chico. Como entrega? Ora então, frango na brasa, não é? Sim. Facilita a minha vida, em vez de ter que ir aos locais, eles trazerem a comida diretamente a casa. Ir continuar a fomentar uma empresa local, continuar a ajudar os chicos, eles ajudam a mim. A procura aumentou imenso, aumenta imenso o volume de trabalho. Somos nós quem dá resposta às pessoas que não têm essa facilidade em sair de casa. Os chicos, como é atualmente, no início não era nada disto. Moda antiga, farinhota, salpicão. A bandeira portuguesa ainda guardava há dias o momento estelar do seu hastear entre as 27 bandeiras dos Estados-membros da União Europeia. O local escolhido é o Centro Cultural de Belém, onde será a sede da presidência portuguesa da União Europeia. Numa plotter de grandes dimensões, o técnico Paulo Baltazar, da Europalco, prepara a impressão de múltiplos painéis com 3 metros de largura e 22 metros de comprimento. Mais tarde vão ser instalados em salas de videoconferência da Presidência Portuguesa da União Europeia, que arrancou hoje às 0 horas. Passaram alguns dias e a bandeira portuguesa ainda aguarda o seu hastear entre as 27 dos Estados-membros, os símbolos que adornam o Centro Cultural de Belém. Ainda cheira a tinta no centro de acreditação.
onde se fixam os últimos elementos decorativos, entre os quais os balcões de cortiça. Ali, até o teto é de cortiça, material sustentável português, para aquele que será o primeiro momento de encontro entre Portugal e os emissários dos restantes países da União Europeia. Construído para albergar a primeira presidência portuguesa, em 1992, o CCB precisou de se reinventar para acolher o novo semestre, uma vez que as salas, projetadas para 12 governantes, necessitam agora de sentar 27. Os espaços que alojavam os serviços foram transformados em salas de reuniões, com iluminação e um sofisticado sistema de videoconferência que permitirá aos ministros nacionais coordenarem os trabalhos a partir de um pequeno escritório em Lisboa. Omnipresente em todo o espaço, o logótipo recorda ao lema de Portugal: é tempo de agir. O ministro da Defesa de Portugal defendeu que o país terá uma responsabilidade especial durante a presidência portuguesa da União Europeia para mobilizar os Estados-membros para a importância das missões no Mali. Em primeiro lugar, é preciso reter em mente que o Mali é um país charneira para a estabilidade do Sahel, que é uma região vasta, praticamente do tamanho da Europa, muito próximo de nós. E a instabilidade naquela região, ou a existência de grupos terroristas naquela região, é uma ameaça direta para a Europa. Portanto, embora possa parecer que estão numa missão longínqua, na realidade as consequências da instabilidade naquela região podem-se fazer sentir aqui entre nós. Portugal vai assumir amanhã a presidência da União Europeia, mas ao longo destes anos mais recentes, e projetando para o futuro, temos um compromisso que vai para além destes 6 meses da nossa presidência. Naturalmente, no entanto, durante estes 6 meses teremos uma responsabilidade especial para mobilizar os parceiros, os Estados-membros da União Europeia, naquilo que é um combate que deve ser partilhado por todos. Portugal estará presente novamente em 2021 com uma aeronave na missão das Nações Unidas, estará presente também na Força Takuba, que é uma força especial de operações especiais de combate ao terrorismo, está presente na missão da União Europeia de formação das Forças Armadas no Mali. Portanto, estamos presentes em várias frentes, mas sempre com o mesmo objetivo, que é de combater o terrorismo. A presidência portuguesa da União Europeia vai chegar aos bolsos dos europeus esta semana sob a forma de uma moeda comemorativa. Estará alinhavada durante mais de 2 anos na imprensa nacional Casa da Moeda para perpetuar a identidade do país. A presidência portuguesa da União Europeia vai ficar marcada nos bolsos dos portugueses já a partir da próxima semana, sob a forma de uma moeda comemorativa. São 500 mil moedas correntes com o valor facial de 2 euros que foram alinhavadas durante mais de 2 anos na imprensa nacional Casa da Moeda. A emissão de moedas, sendo um ato de soberania, podem ser aproveitadas para afirmar a cultura, os valores, a identidade de cada um dos países. Ainda por cima, porque estamos a falar de uma moeda que vai circular pela zona euro, não é? E Portugal vai estar nas mãos de diferentes europeus. É por isso que é muito relevante. Sob a temática, o autor Eduardo Aires, com quem já trabalha connosco há uns anos, pensou ilustrar na moeda toda esta complexidade das relações entre os países, as conexões entre os países, e marcou, desde Lisboa, que vai assumir a presidência no primeiro semestre, uma ligação com todas as capitais dos diferentes países da zona euro, marcando essa conexão comercial, cultural, digital. Eu acho que é uma moeda muito feliz. Depois da produção, as moedas foram entregues ao Banco de Portugal. Quem coloca a moeda em circulação é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal precisa de 1 mês de antecedência para fazer toda a logística da distribuição pelo país. Portanto, a moeda já está entregue no Banco de Portugal, já deve estar nas diversas delegações para que no dia 4 possa ser oferecida e posta em circulação.
O trabalho da equipa de cunhagem centra-se agora nas moedas de acabamento especial que se destinam sobretudo aos colecionadores. Foram estas moedas especiais que a agência Lusa viu cunhar num trabalho meticuloso, paciente, em que máquina e moedeiro estão em rigorosa harmonia para darem origem a uma moeda sem quaisquer imperfeições. A perícia exigida por estas moedas de colecionador levam a que a equipa de 10 elementos de José Martinho precise de 1 semana e meia para cunhar as 10.000 moedas. Todas as moedas são um desafio, estamos sempre a aprender. Não há manuais que ensinem a ser moedeiro nem cunhador. Foram aprendendo com outras gerações, assim como eu estou a aprender ainda, não é? E eles estão a aprender ainda. As gerações mais antigas foram passando o conhecimento e esta situação já se passa há séculos. E depois há de chegar a nossa vez de passarmos à geração vindoura. Tenho um grande orgulho de trabalhar nesta empresa. Sim, sinto um grande orgulho. Esta é a 4ª vez que Portugal assume a presidência da União Europeia e é a 4ª vez que a imprensa nacional Casa da Moeda cunhou uma moeda alusiva a essa presidência. O fadista português Carlos do Carmo morreu aos 81 anos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Vamos, em seguida, acompanhar excertos do documentário Um Homem no Mundo, de Ivan Dias, produzido em 2014 e arquivado pela Lusa. Se nós, os dois, caminharmos na cidade de Lisboa e pararmos de 5 em 5 metros e perguntarmos a uma pessoa: gosta de fado? A pessoa vai responder. E depois perguntamos-lhe a seguir, e percebe: isso eu não sei nada de fado. Gosto muito de ouvir A, ou B, ou C, ou D. Mas olha, eu confesso-lhe, até nem sei muito bem o que é que está a cantar. Ora, é isto que se procura erradicar, ou seja, faça parte da nossa cultura popular, sabendo, informando. E isso provavelmente virá a ser lecionado. Poderá vir a acontecer. Por exemplo, estou-lhe a falar de um desejo, não é? Mas quem sabe isso não venha a acontecer. Há 47 anos que canto fado e as pessoas dizem que entendem as palavras todas que eu canto. Tudo o que tem sido feito sobre a Argentina, sobre a A, B, C, é indispensável. Porque nós no passado não tivemos isso. E, portanto, para a memória do fado. Em Portugal, algumas pessoas cumpriram a tradição de mergulhar no mar na praia de Carcavelos para celebrar um novo ano e com desejos de que a Covid-19 desapareça de vez. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, que eu tive mais de 20 anos sem vir à praia, sem tomar banho, vinha à praia, mas tomava banho, mas a partir do momento que fiz isso, eu senti melhor, porque eu já fiz uma cirurgia 4 bypass, tenho um pacemaker, e a partir desse momento comecei a tomar banhos de água fria, a minha tensão baixou e eu sinto-me mais saudável. Eu já faço isto há 14 anos, já é uma tradição e é raro constipar-me quando venho aqui e é um divertimento muito bom. E é em homenagem a uma amiga minha que está no IPO, que é enfermeira, que ela todos os anos me vê aqui, que eu fui doente dela. E então ela sabe sempre e diz às amigas: olha, está ali a minha grande amiga. Nós estamos cá a passar o Natal com os meus pais, que estamos a viver no estrangeiro, e ouvimos falar desta tradição, que já há muitos anos que é assim, e que dá sorte, dar banho no 1 de janeiro, e então viemos cá pedir muita saúde para todos. Digo que o Covid se vai embora assim como veio, que desapareça, para que todos possamos viver outra vez em liberdade, poder nos abraçar, dar um beijinho, porque é o que nos falta também um pouco. Estava muito fria a água. Estava fria? Sim! Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.